Retomamos a nossa prece, ligados a Jesus, aos benfeitores amigos, rogando a assistência, a inspiração, para que tenhamos a possibilidade de retornarmos aos nossos lares, iluminados, alimentados espiritualmente e fortalecidos na nossa determinação para o bem. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo está lá no finzinho da lista, mas ele reúne informações muito importantes para nós todos. Para deixar mais claro essa importância, nós vamos começar pela nossa própria condição, nos lembrando que somos espíritos imortais, numa experiência breve, temporária, mergulhados num corpo de carne. Para que nós tenhamos esta oportunidade, o Pai, na sua infinita misericórdia, nos concede o esquecimento de tudo que ficou para trás, para que possamos ter uma oportunidade de retomar, sem o peso dos equívocos que são tão comuns na nossa faixa de evolução. Nada de especial, apenas os erros que ainda mantemos. Então, o objetivo da reencarnação é exatamente esse: retomar, refazer, ressignificar, com a bênção do esquecimento. Isso nos permite, embora conectados pela inspiração, pela consciência, aos nossos depósitos profundos de memória, que sempre nos auxiliam, nós podemos recomeçar sem nos lembrar das barbaridades que fizemos no passado. Inclusive nos aproximar das pessoas com as quais não ficou boa a história e nós precisamos reescrevê-la. Isso tudo da nossa parte. Porque tem gente que reencarna e quer reescrever a história do outro. Não, você está fazendo tudo errado. Às vezes está mesmo. Mas nós só reencarnamos para corrigir a nós mesmos. É uma oportunidade e um direito. Muito bom. Todo mundo aqui já sabia disso. Choveu no molhado. Mas é só para fazer o chão que nós vamos construir a nossa reflexão. Nessa reescritura da nossa história, nas nossas relações, principalmente próximos de tudo aquilo que a gente precisa mudar, porque reencarnação é mudança. Quem está reencarnado e quer sair do mesmo jeito que entrou, está desperdiçando a oportunidade. Nessa relação, nós nos aproximamos da profissão, da família, da sociedade, dos afetos, da religião, da religiosidade. Em todos os campos que nós falhamos ou deixamos responsabilidades importantes para trás, nós nos reaproximamos. A misericórdia de Deus patrocina esse encontro. Não é fácil. Por isso que nós precisamos aproveitar a oportunidade. Mas o fato é que, desligados de todas as nossas possibilidades como espíritos imortais, usando um corpo com só 5 janelinhas dos sentidos,
E nesse embate, exatamente junto àquilo que está difícil, ninguém reencarna para facilidade, porque o que está fácil é o que a gente já fez. A gente reencarna porque ainda não está pronto, então reencarna porque está difícil, mas vai ficar fácil se a gente se dedicar. Acontece que nesse embate nós temos duas chances. A primeira é aceitar esta oportunidade como uma oportunidade, arregaçar as mangas e suar. Nada resiste ao trabalho. A outra possibilidade, infelizmente muito frequente, é nós esquecermos, com essas 5 janelinhas, que somos espíritos imortais, que não pertencemos a esse plano. Esquecemos, porque estamos vivendo tão materialmente que achamos que o sal da vida é desfrutar os prazeres da carne. Afinal de contas, eu sinto a carne. E os prazeres são agradáveis. E aí eu vou me desconectando da minha realidade. Isso também é chamado de ilusão. Eu tenho a ilusão de que é uma vida só. E como a vida é curta, eu preciso aproveitar. E aproveitar quer dizer gozar todos os prazeres que eu puder antes de ir para o túmulo. E para mim é uma página fechada. Como dizem os jovens, só que não. Então, esta segunda possibilidade causa muito problema. E a espiritualidade amiga, agindo pela misericórdia de Deus, se apieda da nossa condição, do nosso equívoco, porque eles querem nos fazer crescer, transformar, retornar para casa com a nossa mão cheia de boas ações, de luz. Todos nós pertencemos a grupos de afinidade, que chamamos também de famílias espirituais. Aí a pessoa ouve e fala: o que esse Afonso está falando? Não vejo ninguém, não ouço ninguém, estou sozinho, abandonado neste mundo de Deus, e ele vem me falar de família. Eles esqueceram o meu endereço, perderam o meu contato no Zap espiritual. Outra vez, só que não. A piedade é demonstrada pelos benfeitores, criando estratégias para nos facilitar a saída deste equívoco, como se fosse o fio de Ariadne para sairmos do labirinto. Uma colher de chá, uma oportunidade, um corrimão por onde eu possa me segurar. Tudo isso é a prece. Tudo isso é uma chance e oportunidade de nos reconectarmos à nossa realidade íntima, que é a de espíritos imortais. E aí, nesse ponto, eu pergunto para cada um, sem a menor necessidade de resposta audível: por favor, responda para a sua consciência e, como dizia Paulo de Tarso, para a nuvem de testemunhas espirituais. Como você, que está me ouvindo, encara e se relaciona com a prece? A pergunta tem um objetivo. Muitos de nós imaginam a prece como uma obrigação, uma imposição religiosa para atrapalhar o nosso já sofrido sono,
antes de dormir eu tenho que fazer a prece. Então eu só pego um Pai Nosso e durmo. Acordo no dia seguinte, estou exausto de tanto rezar. Mas cumpri com a minha obrigação cristã. Ainda bate no peito. Oh, Jesus! E somos nós. Ai, tem que rezar. Já rezei tanto para pedir alguma coisa. Quantas vezes você rezou? 2? Não é muito? Não. Não é muito. Porque a prece não é uma moeda de troca. Não é uma chave de liga e desliga. Até, muitas vezes, se caracteriza. Mas é a nossa chance de mudar das nossas relações, que são também chamadas de horizontais, porque nos põe em condição de contato com as mudanças que precisamos estabelecer, para nos devolver a oportunidade de nos ligar verticalmente às regiões superiores, de onde emana mel e leite, luz e amor, inspiração e fortalecimento, saúde para as nossas almas, que às vezes o corpo está sarado, mas a alma está anêmica, precisando de suplementação, que a fé, a determinação e o trabalho dá volta. Então a fé é a alma da nossa ação, da nossa estratégia. Mas a prece é atitude. Mas atitude integral. Ah, mas é cheio de condição esse homem também. Fala e ainda põe coisa para a gente fazer. A nossa intenção é esmiuçar, entender melhor para poder sair daqui de uma vez por todas esclarecidos. Quando estiver claro, nós fazemos. Nós não somos despidos de inteligência, pelo contrário. Às vezes o excesso de inteligência faz com que a gente procure caminhos alternativos que não existem. A prece tem algumas condições e necessidades, mas ela, antes de mais nada, é um direito nosso. Por que é que você diz isso, que é um direito? Porque nos religa à grande família universal. E a carne, a matéria, a vivência horizontal, por necessidade, esfria a nossa fé, o nosso crer. E com isso, nós temos, mais uma vez, duas portas. Ou reagir positivamente, investindo na fé e retomar a nossa conexão, ou afundar o pé, como se diz popularmente. Não tenho saída, o horizonte está fechado. Para todo lado que eu olho é dor, dificuldade. Estou no meio de uma família que eu acho que eu fui entregue por erro, por equívoco. Se fizer aquele teste de ancestralidade, vai dar tudo na casa do vizinho aqui. Então a gente pode se esbaldar materialmente e com isso entorpecer a nossa alma, dificultando cada vez mais o contato com aqueles que são os nossos familiares, amigos, benfeitores, parceiros de milênios, que nos conhecem profundamente e que investiram tempo, atitude, estando presentes para os nossos momentos de dificuldade. Eles lá prontos, cheios de amor, de possibilidades, e nós bebendo, comendo, agindo de forma equivocada nos excessos, porque eu preciso me compensar. Afinal de contas, nós vivemos para ser felizes. Eu não vim a esse planeta para ser triste.
Já ouvi isso? Triste é o equívoco, a ilusão, porque toda ação tem uma reação. E a nossa presença aqui já é o fruto de uma reação. Fizemos errado, tivemos a chance, a oportunidade da misericórdia de voltar para refazer. Então, quando ora, a gente sai do aqui e do agora. Não fazemos isso no começo e no final? E aí a gente sai daqui, parece que depois das férias, a gente sai até com o ombro mais baixo de tensão. Mas, para entender melhor, agora sim, nós invertemos intencionalmente. Vamos para o início do capítulo, para consultar Jesus através dos evangelistas. Em Mateus, nós temos o Cristo falando assim: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Então cada um de nós precisa ter quarto. Eu que durmo na sala, como faço? Não é nada disso. Entrar no nosso quarto e fechar a sala quer dizer nos desconectar do horizontal. O nosso quarto é o nosso íntimo. Muitos de nós não têm a menor intimidade com o próprio íntimo. Não sabe nem quem é. Está em todas as redes sociais, em todos os ângulos que você puder imaginar. De cima, de baixo, de trás, andando parado, chovendo, com sol, na piscina, embaixo d'água. Mas não sabe o que é, como sente, do que gosta, o que tem medo, onde é frágil, onde é forte. Porque isso é pesquisa interior. Isso cada um de nós precisa descobrir. A mãe não vai falar. A mãe tem olhos de o mais parecido com um anjo. A mãe não vê defeito. Mas também é uma realidade, é uma super realidade. Ela enxerga no futuro. Gostou, né, Maria? Não é mentira, ela enxerga já você lá na frente. Nós precisamos disso também, mas não é só disso. Nós precisamos investigar quem eu sou, o que eu temo, onde que eu sou fraquinho, onde que eu sou bom. Porque onde eu sou bom, eu preciso investir mais. Mas daí eu posso tirar fruto, posso atender, posso trabalhar. Mas onde está ruim, eu preciso investir. Muito bem. Todas as vezes que nós precisarmos recomeçar, fazer uma coisa difícil, complicada, busquemos a prece. Os dicionários, as obras básicas nos dizem que a prece é para louvar, pedir e agradecer. São as três funções. Nós somos muito bons de pedir. Agradecer, quase nunca. Louvar, o que isso significa? Eu precisei ir no dicionário, não lembro o que é louvar. Então, quando nós buscamos a prece como o exercício de um direito meu, como espírito encarnado, eu mais louvo do que outra coisa. Porque louvar é estender a nossa inteligência, a nossa consciência, que ainda é muito diminuta, para a transcendência do poder de Deus, a sua misericórdia. A forma como Ele dá conta de toda a criação em harmonia, com leis soberanas, justas e adoçadas com a misericórdia. Quando eu entro no módulo adorar, louvar, eu expando a minha alma vibratoriamente. Eu começo a me desligar. Ninguém ora no meio da rua, no meio do mercado de peixe. Ora, é mentira. Ninguém ora desligado, ou melhor, conectado na confusão. Por isso que o Cristo fala, vai para o seu quarto, fecha a porta. Ou seja, se recolha.
E nós vamos criando uma tal intimidade com esse exercício que nós podemos nos recolher em prece, adorar, pedir, agradecer no meio da confusão. A família está brigando, fim de ano, está voando peru, aquela confusão, um bate-boca miserável, e a gente está, Jesus, traz o equilíbrio, a paz, a paciência. Já sei, você vê a sobremesa, aí todo mundo fica com o doce, fica calmo, e a gente vira agente da luz. Então, por isso que a prece é importante ser um exercício. Eu não improviso isso. Isso precisa ser fruto do treino. Por isso que eu tenho que fazer toda hora. Porque quando eu preciso, eu faço a conexão. Quando surge a necessidade, eu tenho a reação já automatizada. Ah, mas a minha não está. Então começa. Porque assim a gente começa, vai desenvolvendo e chega no automatismo. Simples assim. Mas o que eu posso pedir? Segundo o evangelista Marcos, seja o que for que peçais, porque não é Marcos quem está falando, ele anotou, é Jesus, vocês sabem disso, né? Seja for o que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11, 24. Então, nós podemos pedir tudo. Agora, o que a gente pede? A consciência, o amadurecimento, a lembrança de que somos temporários aqui, nos faz pedir coisas não materiais. Coisas materiais nós vamos conquistar com o nosso esforço, que também é o desenvolvimento de uma das potências da alma, a inteligência, a criatividade. Isso é importante, por isso que a gente faz. Todo tipo de trabalho, não é só trabalho profissional, mas é o desenvolvimento da nossa capacidade. Mas o que pedimos em prece são as virtudes que nos faltam. Tenho que encarar uma tarefa profissional muito penosa, porque eu sei que o ambiente é adverso, as pessoas são complicadas, mas eu preciso, faz parte da minha jornada e eu não posso abrir mão. Então, antes de começar, eu oro. Agora, como que eu oro? Jesus, me livra do mal. Isso a gente sabe fazer com ninguém. Mas te livrar do mal vai te fazer alguma coisa além de te livrar do mal? Não. Ainda bem que o negócio aguenta aqui. Nós temos que pedir a habilidade para lidar, a paciência, a tolerância para suportar, para conviver, para não apontar o dedo, para não nos contaminar com o desequilíbrio. Uma vez as moças da vida difícil, que é também chamada fácil, pediram para o Chico, ele era jovem, se podia ir lá na casa da luz vermelha, que elas queriam rezar com ele. O Chico, naquela humildade apostólica, Emmanuel, o senhor acha que eu posso ir lá, que as irmãs estão chamando? A resposta do Emmanuel é lapidar. Chico, você pode ir onde você quiser, sabe como é que você sai. Então isto é um treino. Eu não tenho limitação, eu posso ir em qualquer lugar, desde que eu esteja lúcido e consciente do quem eu sou, o que eu estou fazendo lá e o que eu posso contribuir. Aí eu vou, desejo a paz, aonde eu for, que a paz esteja mentalmente. Não ajoelha no chão e estende os braços para todo mundo ver que você é religioso. O Cristo fala assim, vai em segredo, fala com o Pai. Então você fala assim, que a paz esteja nesse ambiente. E aí a gente pede em prece coragem, determinação, bom ânimo, paciência, tolerância, para vencer aquele obstáculo. Assim, quando nós oramos, a misericórdia de Deus, através dos bons espíritos, não fazem sumir os obstáculos, mas nos elevam vibratoriamente em confiança, em fé, em objetivo claro. Eu sei o que eu estou construindo, o que eu quero. Eu sei o que é frágil em mim, então eu vou evitar. Eu sei o que é forte, então eu vou poder
sustentar um pouco mais de atividade de provação, de dificuldade. E com isso, elevamos-nos vibratoriamente, aproximamos-nos do nosso modelo e mestre, vibratoriamente, nós nos desconectamos das confusões que poderiam estar em sintonia conosco. Então isso não é livrar do mal? Livra do mal, mas estimulando-nos para o bem, nos fazendo exercer trabalho, nos fazendo suar, porque de outro jeito não tem. Seria muito fácil uma prece milagrosa. Eu vou imprimir, vou dar uma para cada um. Você faz essa prece que não dá chabu. Você pode fazer qualquer besteira. Vocês sabiam que tem assaltante que antes de assaltar eles rezam e pede para que dê tudo certo? Já estão pelo menos querendo evitar óbitos, né? Já é alguma coisa. Mas a prece é livre, a gente pode pedir o que quiser e rezar para quem quiser. Mas nós já não estamos fazendo assalto, graças a Deus, isso ficou lá no passado. Outros estão, vamos ter paciência, fraterna, somos todos filhos do mesmo pai, uma família. A prece nos dá isso. Então, não tem nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade, nenhum compromisso complicado, nenhuma dor íntima, profunda, que não possa ser atenuada com a prece. E nós podemos orar sem palavras. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces. Mas também tem uma parte que ele fala assim, agora eu vou achar, mas eu vou lembrar. Não vou repetir as palavras de Jesus, seria uma heresia, né? Mas não precisa fazer uma prece parecida com uma tese de doutorado. Senhor dos universos inflamados de amor e de compaixão. Para de ficar fazendo assim, porque até os espíritos já estão cansados. Seja simples, objetivo. Na verdade, não precisa nem usar palavras. Nós precisamos pôr o sentimento. Olha, eu sou um espírito em processo de crescimento. Está doendo, está difícil, estou com dor, quero pedir por alguém. Pronto, esse é o objetivo. E acredito na exuberância da misericórdia, na superioridade do bem. Então, atende com aquilo que eu não posso. Mas não vamos, principalmente a gente que é pai, avô, mãe, avó, não pede coisa específica. Porque a gente fala assim, o meu neto vai prestar vestibular, que ele passe no vestibular. É muito digno, é muito bonito ver uma avó, mas nós conhecemos o programa reencarnatório de cada um? Não. Nós sabemos o que é o melhor para nós ou para o próximo? Não. Tem alguém superior que sabe? Tem. Então não pede especificamente, você pode se frustrar ou criar problema. Mas pede assim, Pai, o que for o melhor para esse coração em evolução, atende. Põe tua mão generosa. Nem saúde, a cura, a gente devia pedir. Porque para muitos de nós, a doença é o melhor. O que nós podemos pedir é paciência, tolerância, resignação para enfrentar as dificuldades. Mas às vezes é exatamente o programa de dificuldades daquela situação que é o nosso programa reencarnatório, que vai fazer mudar aquela dificuldade que a gente tem convivido há muito tempo. Isso também desenvolve a nossa confiança e a nossa fé no Pai, que tudo sabe, que nos conhece profundamente. Então veja, a prece, quando nós nos dedicamos a ela, aprendemos a nos desligar temporariamente
do horizontal, a nos verticalizar, a confiar em Deus e a lembrar que temos amigos espirituais aguardando a chance da conexão para poderem nos inspirar com bons propósitos ou apenas para nos abraçar e dizer: vai, Afonso, vai por aí mesmo, tem coragem, nós estamos juntos. E aí surge aquela determinação, aquele bom ânimo, e depois que passa a tempestade, conversando, a gente fala: olha, eu não sei nem como é que eu passei por essa situação. E os espíritos com a língua no joelho. De tanto trabalhar, ele fala: você não sabe, mas eu sei. Eles não precisam de reconhecimento. Já passaram disso. Somos nós que precisamos aprender. Finalmente tem uma sugestão no capítulo do homem que está no deserto, morrendo de sede, de calor, e ora pedindo uma solução. E ele fica esticando o olho para ver se aparecia materializado um espírito para falar: olha, vem aqui, ó, te trouxe uma garrafa, você quer com gás ou sem gás? Não veio. Meio desanimado. Aí ele reúne as últimas forças, levanta e caminha em determinada direção, que era uma elevação, e da elevação ele enxerga um regato e fala: nossa, como eu sou inteligente. Tirei força não sei de onde, olha aqui, ó, estou enxergando, não preciso de prece, não preciso de anjo, não preciso de ninguém. E ele foi inspirado pelos benfeitores. Ficaram tristes, foram para casa, ficaram de mal? Não. É uma infantilidade achar que só conta consigo próprio. E nós já estamos num outro departamento. Nós vamos cultivar a prece para que ela seja uma boa chave de ser acionada nos momentos de necessidade, e quando estamos reunidos ou diante da natureza que nos remete à bondade de Deus e à sua criação, nós estaremos em prece louvando a Deus, nos deixando penetrar de alegria espiritual, de gratidão por fazer parte daquilo, de o desejo de ser um acorde harmonioso para compor com aquela sinfonia que representa a vida. E sabe o que é bom demais? Quando a gente entra nesse módulo de adoração, eu sei, já percebi. Os benfeitores já me chutaram a canela até eu estou fingindo de morto. O melhor é que quando a gente entra nesse clima espiritual de conexão com toda a beleza da vida, a luz, o amor, a caridade, a esperança, a alegria, nós entramos numa tal condição vibratória, nós não estamos ligados ao corpo pelo perispírito, todo mundo sabe disso, né? É o vínculo entre a essência e o corpo transitório, que nós começamos a curar o nosso corpo, curando primeiro o elo de ligação, o perispírito. Então nós saímos de lá nos sentindo bem, refeitos, esperançosos. Ou seja, quando você está azedo, você tinha um problema, agora você tem dois. E quando você ora e integra na beleza da vida, você acaba saindo reforçado, com os teus amigos todos próximos de você, em muita alegria e em condições de enfrentar todos os obstáculos para se transformar em degrau de crescimento. Passou muito do tempo, né? Mas nós vamos encerrar. Vamos fazer uma prece rápida. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela oportunidade, por aprendermos a respiração da alma através da prece, e que essa alegria que nos envolve chegue até os nossos lares e partilhe com os nossos afetos e desafetos, com muita esperança e com muito amor. Graças a Deus.